Olá, meus irmãos, que bom que estamos juntos mais uma vez para louvarmos, glorificarmos ao nosso Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento em prol da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Pai, nós te damos graças por tua bondade, por tua fidelidade para conosco, pelos teus cuidados, por tua provisão. Agradecemos pela vida da nossa família, pela saúde, por tua graça e bondade que nos acompanham todos os dias. Abençoamos essa nação, abençoamos cada pessoa. Em nome de Jesus, queremos te adorar com esta canção. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Tu és o meu pastor. Declare isso a Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Tu és o meu pastor. Diga mais uma vez a Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Tu és o meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará. Tu és o meu provedor. Nada me faltará, nada me faltará. Tu és o meu provedor. Declare isso a Ele: nada me faltará, Tu és o meu provedor. Nada me faltará, Tu és o meu provedor. Cante a Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Tu és o meu pastor. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Tu és o meu pastor. Me repousas em Teus pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Me repousas em Teus pastos verdejantes. Me repousas em Teus pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Sim. Me repousas em Teus pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Cante a Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Tu és o meu pastor. Eu confio em Ti, Tu és o meu Senhor.
refrigera minha alma e consola. Refrigera minha alma e me guia por caminhos de justiça. Cante a Ele, refrigera minha alma e me guia. Refrigera minha alma e me guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma e me guia por caminhos de justiça. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti. Tu és o meu pastor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti. Tu és o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu confio em Ti. Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tu és meu pastor. Tu és o meu pastor. Diga mais uma vez a Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tu és o meu pastor. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Cante a Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti.
Certamente que a tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei na tua casa para sempre. Eu confio em ti, eu confio em ti. Tu és o meu Senhor. Eu confio em ti. Tu és o meu pastor. Nada me faltará. Tu és o meu provedor. Me repousas em teus pastos verdejantes, Jesus. E me faz descansar junto das águas tranquilas. Sim, refrigera minha alma e me guia por caminhos de justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado, tua vara e teu cajado me consolam, Jesus. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Certamente, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei na tua casa para sempre. Oh, certamente que a bondade e a misericórdia
eu habitarei na tua casa para sempre. Com a sua família, cante a Ele. Certamente, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. E eu habitarei na tua casa para sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. E eu habitarei na tua casa para sempre. Jesus. Bom poder compartilhar com você mais um pouco, mais uma porção do Evangelho da Palavra de Deus. Salomão diz em capítulo 4 de Provérbios, versículo 20 em diante: Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes, não deixe distante dos seus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu ser. São vida para quem as acham e saúde para todo o teu ser. Eu quero conversar com você sobre a importância de nós enxergarmos Jesus nas Escrituras, tendo como base o Salmo 23. Salmo que eu tenho meditado durante longos anos. E a palavra meditar dá origem a uma outra palavra muito conhecida entre nós, principalmente nesses dias, a palavra medicina. Acabamos de ler em Provérbios capítulo 4, que quando meditamos na palavra, para quem encontra essa palavra, ela é vida. Primeiro de tudo, ela é vida. E consequentemente, ela é saúde para todo o nosso ser, todo o nosso corpo. E o que mais Deus deseja, o que mais Deus quer, é que os seus filhos desfrutem da plenitude de sua palavra. Meditar é pensar, é refletir sobre algo, é colocar aquilo na mente, falar em voz baixa e muitas vezes falar consigo mesmo, é ruminar, é permitir que a palavra de Deus se torne uma com você, que nós e a palavra de Deus sejamos um só, unidos, com o mesmo propósito, que quanto mais a palavra de Deus estiver dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, mais vida e mais saúde vai fluir no nosso ser. O tema da nossa reflexão é Jesus, o Senhor e o pastor do Salmo 23. Tenho falado constantemente nas mensagens que tenho ministrado sobre a importância de enxergarmos Jesus nas Escrituras. A Bíblia, a palavra de Deus, é como um mapa. E o mapa serve para estarmos localizados. E hoje nós estamos localizados em Cristo, no Salmo 23. A palavra de Deus é como uma fonte, um olho d'água, sempre uma nova água, como uma onda de um mar, sempre uma onda melhor, mais forte do que a outra. Um exemplo para você pensar sobre meditar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor, Ele é o meu pastor. O Senhor é o quê? O meu pastor. Então, se Ele é o meu Senhor e Ele é o meu pastor, nada me faltará. Isso é meditar, é pensar, é ocupar a mente com essas coisas. Às vezes você, ao longo da minha caminhada, eu já ouvi algumas pessoas dizerem: pastor, mas eu não consigo meditar. O que eu sempre digo é: se você consegue se preocupar, você consegue meditar. Porque meditar é ocupar a mente com alguma coisa. E a nossa mente sempre está ocupada. Ela nunca está vazia. Às vezes está cheia de coisas que não agregam, que não somam, que não geram vida em nós.
Uma das frases que eu escrevi essa semana foi que todo pensamento que vem à nossa mente, que está desprovido de Cristo, que tira Cristo da equação, que tira Cristo do centro, ele simplesmente é um pensamento de autoajuda ou pode ser um de autodestruição. Mas quando Cristo está no centro, quando Cristo é o motivo, é a base da nossa meditação, é a ajuda do alto. E não autoajuda ou autodestruição. É a ajuda do alto. O Salmo 23, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é isso? Provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós estamos aqui vendo Jesus como o nosso provedor. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 2, temos o descanso. No versículo 3, temos a direção. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? É a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo quando tomamos decisões erradas, Deus permanece fiel para conosco. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é isso? Vitória. Vitória diante de todos os inimigos que se levantam contra nós, todos os dias, em todo instante. Versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias das nossas vidas, a bondade do Senhor e a sua misericórdia vão nos caçar até nos encontrar. E nós, como resposta, vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. O que é isso? É o favor de Deus sobre nós. Portanto, temos no versículo 1, Jesus como a nossa provisão. No versículo 2, Jesus é o nosso descanso. No versículo 3, Jesus é a nossa direção. No versículo 4, Jesus é fiel. No versículo 5, Jesus nos dá vitória. E no versículo 6, Jesus libera o seu favor. Ele nos é favorável. Vamos enxergar Jesus nas páginas da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nos 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se nós fizermos uma comparação de João capítulo 10 com Salmo 23, nós vamos perceber que estamos falando do mesmo pastor. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. João capítulo 10 diz que Jesus é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Só existe um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que já deu a vida pelas suas ovelhas, Jesus Cristo. Para que hoje pudéssemos ter vida, vida eterna, vida em abundância em todos os aspectos. Então o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês agora é sobre a provisão, tendo como base o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos analisar, vamos perceber que Jesus está presente aqui nesse salmo. Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6 retrata um acontecimento muito especial, tão especial que está registrado nos 4 evangelhos: a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão seguia Jesus já há alguns dias, eles estavam cansados, com fome. Jesus, com compaixão daquela multidão, pergunta a Filipe, depois conversa com André, como que eles vão resolver aquela situação para alimentar aquele povo. André diz que tem um jovem ali que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega os pães, ora ao Pai, agradece a Deus, multiplica os pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças comem, ainda sobram-se 12 cestos. Eu estou falando da primeira multiplicação. Na segunda multiplicação de pães, Jesus com 7 pães e alguns peixes, 4.000 homens, fora mulheres e crianças comem, e ainda sobram 7 cestos de pães. Aqui está provado que Jesus é o nosso provedor. Jesus é aquele que supre, aquele que provê, aquele que faz com que milagres aconteçam. Uma certa vez os discípulos estavam pescando, pescadores profissionais como Pedro, Tiago, João e muitos outros. Jesus dá uma palavra de ordem a eles e diz: lancem a rede no lado direito.
Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Pedro estava querendo dizer: Senhor, eu entendo de pesca, eu sei do que estou falando. Não pegamos nada até agora. Nenhuma tilápia nós pegamos até agora, Jesus. Mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro lança a rede. E eles pegam tantos peixes que tem que pedir ajuda dos seus amigos, dos seus companheiros, porque a Bíblia diz que o barco deles estava afundando. Jesus é o provedor. Em uma outra ocasião, Jesus dá ordem aos discípulos para que vão evangelizar o mundo da época. Curem os enfermos, purifiquem os leprosos, curem os cegos, ressuscitem os mortos, expulsem demônios, mas não levem 2 roupas, não levem 2 sandálias, não levem bolsas. Eles vão, fazem tudo conforme Jesus ordenou, e quando voltam, Jesus faz uma pergunta indispensável: porventura vos faltou alguma coisa? E eles respondem unanimemente: nada nos faltou, Senhor. Jesus é a nossa provisão. Bom, meus amados irmãos, nós já entendemos que Jesus provê coisas, recursos materiais. Mas Jesus quer nesse tempo não só prover coisas materiais. Ele quer prover agora para a sua alma que está ansiosa. Ele quer prover a confiança, que você confie nele, que ele está trabalhando ao seu favor. Jesus quer prover agora para você que está com a alma deprimida a cura, a libertação, a restauração, o favor que te tira desse quarto escuro, que te liberta agora do poder do inferno. Jesus quer prover agora para o seu corpo que está enfermo. Não importa se a enfermidade está nos pés ou na cabeça, entre juntas e medulas, receba o poder da cura agora em nome de Jesus. Jesus provê para a sua alma, Jesus provê para o seu corpo, Jesus provê para o seu espírito. Jesus é a nossa provisão. Jesus está provendo agora para a nossa família a vitória, a paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que tivéssemos paz. Ele adoeceu para que fôssemos saudáveis. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele subiu ao céu para que nesse tempo, antes de sua vida, da sua vinda, pudéssemos viver aqui nessa terra o melhor de Deus para as nossas vidas. Jesus é a minha, é a sua provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso. O desejo de Deus é que o seu povo entenda o descanso. Número 1, provisão. Número 2, Jesus é o nosso descanso. Como sempre, Jesus ensinava a palavra às pessoas, e ele estava pregando, ensinando, reunindo pessoas, estava sempre cercado de pessoas. Dirige-se aos seus discípulos, aquela multidão que estava ali sedenta pela sua voz, pela sua palavra, ouvia a sua voz. Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que estão com a carga acima do limite, vocês não conseguem mais suportar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Aprendam de mim, que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus tem para nós o descanso que é aquele que nós buscamos, o descanso que é encontrado e o descanso que é dado. Venham a mim, que vocês vão encontrar, e eu vos darei descanso, o descanso que é dado. Isso também me faz lembrar da história do encontro marcante de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. Estava cansada da vida que vivia, da religião, estava cansada de uma vida de pecado, e Jesus simplesmente diz àquela mulher: mulher, me dê um pouco de água. Sabe, irmãos, Jesus simplesmente, por esse pedido tão simples, olha para aquela mulher dizendo: me dê um pouco de água. O que Jesus quer nos ensinar com isso? A água é suficiente para matar a sede. Somente a água pode matar a sede. Jesus estava querendo dizer para aquela mulher: eu sou a água que você precisa beber. Portanto, a igreja do Senhor tem a responsabilidade de oferecer somente água, nada mais. A água é suficiente para fazer com que o cansado tenha as suas forças renovadas. A água do evangelho, a água da palavra,
A água da vida de Deus, a água que flui de Jesus, pode libertar, tirar das trevas, tirar do poder do pecado, tirar do poder da religião, tirar do poder do inferno. Jesus convida a sua igreja ao descanso, a beber de suas águas. Ele é que nos leva a águas tranquilas, as águas de descanso. Versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus é a nossa direção. Observe bem o que diz o versículo 3 do Salmo 23. Ele nos guia por caminhos de justiça. Deus nunca vai nos conduzir por caminho de condenação. Deus nunca vai nos conduzir por caminhos de medo. Deus nunca vai nos conduzir por caminhos de acusação. Deus nunca vai nos conduzir por caminho que gera temor ao mal, a qualquer coisa. Deus nunca vai nos conduzir por caminho que nos leva a perecer. O Senhor sempre vai nos conduzir ao caminho da justiça. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus fez Jesus pecado, para que por meio dele, por meio de Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. É esse caminho que Deus quer que você caminhe, que você ande. É esse caminho que Deus quer que você trilhe. Que sua mente, que seu coração, que seu espírito estejam sempre andando no caminho da justiça. Da sua consciência de justo, de nova criatura, de filho de Deus, de santo, de amado, de abençoado, de favorecido, de plenamente perdoado, de ricamente próspero, de fortemente saudável. É essa consciência que Deus quer que você tenha, porque em Cristo Jesus nós recebemos a direção para caminharmos, para vivermos o melhor dessa terra. Ainda falando de direção, em João capítulo 10, o escritor diz, falando de Jesus: as minhas ovelhas me ouvem, me seguem, porque conhecem a minha voz. Nós conhecemos a voz de Jesus. A voz que fala da morte não vem de Jesus. A voz que fala do mal não vem de Jesus. A voz que fala da destruição não vem de Jesus. A voz que gera medo não vem de Jesus. A voz que gera caos não vem de Jesus. Nós precisamos certificar no nosso coração, consultar a nossa mente, consultar o nosso espírito e fazermos uma pergunta para nós mesmos: que tipo de voz eu estou ouvindo? A voz que nós precisamos ouvir, que nos direciona, que nos guia, que nos conduz, que nos leva ao caminho da justiça, é a voz de Jesus. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho. Aqui fala da posição do nosso corpo, onde o nosso corpo está andando, onde os nossos pés estão trilhando. Eu sou a verdade. Aqui fala da posição da nossa mente, como a nossa mente está sendo influenciada, por que a nossa mente está sendo influenciada. Eu sou a vida. Aqui fala do posicionamento do nosso espírito. Então Jesus é o caminho, é o nosso corpo sendo incluído, caminhando como o templo do Espírito Santo. Jesus é a verdade que liberta a nossa mente de toda mentira, de todo engano, de todo poder do mal. Jesus é a vida que nos livra do poder da morte. Essa é a pergunta que devemos pensar e refletir. Qual direção, ou a direção de quem? Quem está conduzindo a nossa vida? O Senhor quer nos levar, o Senhor quer nos dirigir por caminhos de justiça. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui fala de uma posição, de uma decisão pessoal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? Fidelidade. Mesmo que eu tome uma decisão errada, mesmo que eu caminhe no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande por lugares que não agradam a Deus, Deus não se agrada dos nossos pecados, Deus não se agrada dos nossos erros, Deus não se agrada das nossas falhas, mesmo que a nossa mente esteja vacilante, mesmo que o nosso coração esteja cheio de medo, mesmo que andemos no vale da sombra da morte, Ele permanece fiel. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Isso significa que temos que andar no vale da sombra da morte? Claro que não. O que devemos é confiar na fidelidade de Deus muito mais do que na nossa própria fidelidade. O Senhor Jesus é fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a eles. É só lembrar de Pedro negando Jesus. Jesus vai atrás de Pedro depois da ressurreição. Mesmo que Pedro tenha sido infiel a ele, ele foi fiel a Pedro até o fim. Jesus é fiel a mim e a você
até o fim. Não importa as nossas falhas, não importa os nossos erros, Ele é fiel. Nada muda a sua fidelidade. As nossas falhas, os nossos erros, a nossa vida lá no vale não muda a sua fidelidade. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui nós estamos falando da ceia. Lembre-se que o versículo 5 é uma continuação do versículo 4. O Senhor preparou a mesa lá no vale. Foi lá no vale que Ele preparou a mesa. Aqui está falando da ceia. O sacrifício de Jesus por nós. É através do sacrifício de Jesus por nós que nós temos a vitória. O que o versículo 5 quer falar? Vitória. Vitória diante dos inimigos. Quando o inimigo acha que está à frente, quando o inimigo acha que está ganhando, quando o inimigo acha que está vencendo, Jesus já preparou a mesa e nós temos a vitória. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 37: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quais coisas Paulo está falando? Aflições, tribulações, angústias, perseguições, perigo, espada. Podemos até parafrasear para o nosso tempo: pestes, pragas, medo, ansiedade, dúvida, incredulidade, todo tipo de mal que nos rodeia. O Senhor nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Segundo os Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que Deus nos faz triunfantes sempre por meio de Cristo Jesus. O versículo 5 fala de vitória. O versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é isto? É o favor de Deus sobre as nossas vidas. A sua bondade à nossa direita, a sua misericórdia à nossa esquerda, para que você entenda. A bondade de Deus de um lado, a misericórdia de Deus do outro. A bondade é a mão de Deus que dá, a misericórdia é o coração de Deus que abraça. A bondade é a mão de Deus dando bondade para nós, para sermos bondosos uns para com os outros. A misericórdia é o coração de Deus nos acolhendo, nos abraçando, para sermos compassivos, misericordiosos para com os outros. É o favor de Deus sendo liberado sobre as nossas vidas. E a resposta de tudo o que vivemos é o prazer de estar na casa do Senhor. Não apenas um espaço físico, o seu quarto, onde você estiver. Mais importante do que congregar em um lugar, é muito importante estar reunido como igreja. Congregue no Senhor, descanse no Senhor. Sua casa nesse momento é a casa de Deus. Seu quarto é a casa de Deus. A igreja onde você congrega é a casa de Deus. Congregue no Senhor. Jesus libera o seu favor sobre as nossas vidas. Só para que você lembre, no versículo 1, Jesus é a nossa provisão. No versículo 2, Ele é o nosso descanso. No versículo 3, Ele é a nossa direção. No versículo 4, Ele permanece fiel. No versículo 5, Ele nos dá vitória. E no versículo 6, Ele libera o seu favor sobre as nossas vidas. A maneira que eu encontrei para concluir essa reflexão é fazendo uma junção entre o versículo 1 e o 2, fazendo uma junção entre o versículo 3 e o 4, fazendo uma junção entre o versículo 5 e o 6. Bom, não existe provisão se nós não entendermos que primeiro temos que descansar, confiar em Deus. Às vezes Deus primeiro provê para gerar o descanso, às vezes Ele gera o descanso para prover. A ordem aqui não altera. Se você recebe a provisão, Deus te leva ao descanso. Se você descansa, Deus te leva à provisão. Jesus é a sua provisão, Jesus é o seu descanso. No versículo 3 e 4, Jesus nos dirige pela sua fidelidade. É a sua fidelidade que nos dirige. Ele nos dirige porque permanece fiel para conosco. Ele é fiel para nos dirigir ao caminho da vida, ao caminho da paz. E o versículo 5 e 6, a vitória sempre virá por causa do favor, e o favor sempre nos trará a vitória. É por meio de Cristo Jesus, nossa provisão, nosso descanso, nossa direção, aquele que é fiel, aquele que nos dá vitória, aquele que libera o favor, que nós vamos vencer todas as batalhas do tempo presente. Eu quero que você olhe comigo
Agora, onde você estiver, declare pela fé: Cristo é a minha provisão. Cristo é o meu descanso. Cristo é a minha direção. Cristo permanece fiel. Cristo é a minha vitória. Cristo é o meu favor. Agora declare para a sua família: Cristo é a provisão da minha família. Cristo é o descanso da minha família. Cristo é a direção da minha família. Cristo é a fidelidade da minha família. Cristo é a vitória da minha família. Cristo é o favor da minha família. Que o Senhor libere sobre a sua vida toda a provisão. Que o Senhor libere no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo o descanso. Que o Senhor libere sobre o seu espírito a direção. Que o Senhor libere sobre o seu coração a fidelidade. Que o Senhor libere sobre toda a sua vida a vitória e o favor. Acredite, os melhores dias que Deus tem para as nossas vidas estão por vir. Porque Cristo é o Senhor e o pastor do Salmo 23. Se Ele é o Senhor e o pastor do Salmo 23, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Lembre-se, Ele é o Senhor, Ele é o seu dono, Ele é o pastor, é Ele que provê. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com você e com todos os seus familiares. Não somente hoje, mas para sempre. E que essa nação possa desfrutar da provisão, do descanso, da direção, da fidelidade, da vitória e do favor de Jesus Cristo. E que você guarde na sua mente e no seu coração que por meio de Cristo Jesus você é plenamente perdoado, ricamente próspero e fortemente saudável. Deus abençoe você e até a próxima.